do Senhor Jesus. Com muito prazer que estou aqui para ministrar algo de Deus para a vida de vocês. Peço que vocês estejam muito ligados nesta noite, porque Deus está falando. Deus está movendo algo sobrenatural. Eu estou sentindo muito Deus nesse lugar. E vou respirar e tentar. Porque a presença de Deus aqui em cima parece um calor que irradia aqui no meio da gente. É algo muito sobrenatural. Pega a sua Bíblia, por favor. Você que tem um exemplar da Bíblia. No segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6. Terça-feira aqui estávamos ouvindo uma bela palavra do pastor Elton. E naquele momento que eu estava ouvindo, eu perguntava: Deus, estou no estreito para quinta-feira, porque pregar depois do apóstolo Fernando e depois do pastor Elton, né? Claro que também me antecedeu o apóstolo Jeremias, fica bem difícil, bem difícil. Mas eu recebi uma palavra hoje do apóstolo que disse assim para mim: Deus dá graça. Eu estou dependendo dessa graça nessa noite. 2 Reis, capítulo de número 6. Eu quero já de antemão, né, pedir perdão pelo meu atraso. Eu cheguei atrasado, mas peço oração lá, antes de eu entrar na palavra, que depois eu começo a ser profeta. Agora eu estou pedindo um pedido pessoal, né? Esteja orando pela minha família, esteja orando pela minha esposa. Minha esposa tem um grau alto, né, da fibromialgia, e quando bate no corpo, ela já está 2 dias, está praticamente já 1 dia e meio deitada, né? Sentindo muitas dores. Ela até fez esforço para vir, a gente ficou tentando, mas os joelhos doíam muito. Ela falou: vai, Wagner, senão tu vai chegar mais atrasado do que tu já está. Então estou aqui orando por ela, meu telefone está ali com a Samarinha, né? Qualquer coisa a gente pede alguém para socorrer, mas eu acho que durante a palavra Deus vai dar cura, porque eu recebi aqui algo profético de cura e você também vai receber. A palavra que Deus me dera está dentro desse... não botou aqui, né? Então deixa eu ler aqui. Segundo livro das Reis, capítulo de número 5. Eu vou a partir do verso de número 1. É um texto muito batido, um texto bem corriqueiro nas igrejas, mas Deus me deu algo para poder extrair desse texto. E eu vou estar lendo com os irmãos, em nome de Jesus, e vamos tentar falar, né? Porque a presença de Deus está muito forte aqui, gente. Não sei se vocês estão sentindo aí, mas a presença hoje a atmosfera está tomada de uma glória sobrenatural. Diz assim a palavra de Deus. Não. Desculpa. 2 Reis, capítulo 6. Tá. Pensei que eu que tinha falado errado. E disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos lá cada um uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. E disse serve-te que ireis com os teus servos. E ele tornou a dizer: eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, começaram a cortar madeira. Começaram a cortar. E sucedeu que enquanto um deles derribava a madeira, né, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ah, meu senhor, era emprestado. Verso 6. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou o pau e o lançou ali, e fez flutuar o 7, para terminar, e disse: levantai-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Podeis tomar o assento em nome de Jesus. Estamos diante de um texto clássico do segundo livro dos Reis de Israel, aonde fala sobre esse evento
que acontecia naquela época. O texto fala sobre o evento que Eliseu presencia diante uma igreja unânime para adorar. Uma igreja que está unânime, ela fica preocupada com a expansão. Claro que caiu no tema do nosso ano aqui, na Cristo Reina, que é o ano da expansão. E quando a expansão vem, as coisas começam a brotar dentro dos corações dos membros da igreja. Sim ou não? As coisas começam a fluir normalmente, a comunicação começa a ser perfeita, a comunicação começa a ser linear, a comunicação começa a ser o quê, gente? Então vocês estão entendendo o que eu estou falando. A comunicação linear quer dizer que todos eles começam a ter a mesma comunicação. E aqui mostra que essa comunicação começa a ser tangível. Tangível como? A comunicação começa a ser igual, observada por todos. E a preocupação em si não era de Eliseu. Diga, a preocupação não era de Eliseu. Mas a preocupação era dos profetas. Repita para ficar melhor, mas a preocupação era dos profetas. E bom que nós entendamos que Eliseu era um ícone, né, daquela época. Diferente de Elias, Eliseu era uma pessoa que era muito dada à população, ao povo, era um sacerdote, um profeta que interagia diretamente com o povo, diferente de Elias, mais solitário, uma pessoa mais reservada, mais recatada, mas porém Eliseu, ele tinha essa situação de ouvir o povo, de estar junto. Não é à toa que logo quando Elias foi tomado pela carruagem de fogo e assunto ao céu, Eliseu observa do outro lado do Rio Jordão, tinha cerca de 50 filhos dos profetas ou profetas daquela escola, que ali é o contexto que nós estamos falando. E a escola de profeta, nada mais, nada menos, era como se fosse um grande seminário, era um seminário que era colocado diante daqueles profetas, daqueles homens que treinavam, daqueles homens que estudavam, e essa escola de profeta também era conhecida como companhia dos profetas, funcionava na casa do profeta Elias, daquele profeta que fora levado pela carruagem de fogo. Eliseu, um homem que teve o seu chamado muito forte, ele não chegou a ser ungido, mas foi chamado. Diga comigo, o importante não é a unção. O importante é o chamado. Por que você está falando isso? Eu estou falando nesse contexto, porque muitos têm a unção, mas não têm o chamado. Quem tem unção e não tem chamado, o negócio acaba. Mas quem tem um chamado não precisa da unção para poder fazer. Tem gente que está esperando a unção para fazer alguma coisa na igreja, mas enquanto isso Deus já chamou há muito tempo. Então esse lugar era onde esses seminaristas ficavam, e eles viram uma necessidade, eles viram uma, e essa necessidade começou a movimentar todos eles por causa do aperto, porque estava sendo apertado, e um daqueles homens disse: meu senhor, seria interessante que a expansão acontecesse na nossa escola? Não seria importante que a nossa escola fosse mais alargada, porque nós estamos esperando que mais seminaristas cheguem, ou melhor, a Cristo Reina está esperando que mais pessoas cheguem aqui. Tem gente que está entendendo. A gente está esperando que chegue mais gente, então a coisa está... Eu vou abrir aqui uma janela aqui, eu tenho que profetizar. Eu sou profeta, eu tenho que profetizar. Todo mundo está olhando aqui a Cristo Reina aqui, mas Deus tem algo grande para fazer, a sede, aquela sede, que está brotado dentro do coração do apóstolo. Eu estou chegando agora, hein, gente? Existe um sonho, e Deus vai concretizar esse sonho. Volto aqui na palavra. Era uma escola fundamentada em estudos, era uma escola fundamentada em crescimento. Todo lugar que é fundamentado em estudo, o crescimento é inevitável. Diga assim: quando estudamos a palavra de Deus, o crescimento é inevitável.
E estava acontecendo esse acontecimento, esse crescimento inevitável. E também era uma escola que não era só fundamentada nos estudos, porque às vezes você fica estudando, mas não tem a prática. Mas a escola de profetas, aonde Eliseu estava nesse período sendo coordenador ou sendo o senhor daquele lugar, era uma escola que era coordenada para estudar e ao mesmo tempo praticar. Diga comigo, não é bom só estudar, mas é bom praticar. Porque quem vê a nossa fé, vê pelas nossas obras. Embora você tenha fé, mas a sua fé precisa ser praticável. E quando a fé é praticável, nós vemos o resultado que Deus está fazendo. Amém? E essa escola também é uma escola de adoração. Eu tenho vários versículos que eu estou pulando, eu estou tentando seguir em frente. Agora, quando chega no versículo 1 e 2, por favor, versículo 1 e 2, desse texto, eu quero que vocês vejam esse contexto comigo. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da sua face nos é estreito, não é pequeno. Segundo o que se tange a história e os estudos, que existiam pelo menos 100 profetas. Eu falei quantos profetas, gente? 100. Eu falei quantos profetas? Quero que vocês gravem. Quantos? 100 profetas. E desses 100 profetas, todos eles estavam com vontade de expandir o negócio. Estavam com vontade de fazer a coisa acontecer. Tem alguém aqui que quer fazer a coisa acontecer na Cristo Reina? E quem sente necessidade de expansão, ele precisa ter o aval da liderança. Fala assim, quem quer expansão, diga, quem quer expansão, precisa ter aval da liderança. Vamos, pois, até o Jordão e tornemos lá cada um de nós uma viga, e façamos nós ali um lugar para habitar. E diz, ide, verso 3, para me dar uma coisa. E disse serve-te que ireis com os teus servos. Ele disse, eu irei. No verso 2, eles perguntam se eles podiam cortar viga. E o que acontece? O profeta, que representa a própria liderança, o próprio Deus, diz, vai. Sabe por que muitas das vezes nós, numa linguagem mais aberta, quebramos a nossa cara? Porque nós queremos fazer a nossa própria vontade. Porque às vezes a gente acha que o negócio é bom, mas não temos a orientação da nossa liderança. Às vezes parece bom para nós mesmos, vocês vão ver que isso acontece nesse contexto. Às vezes nós olhamos e vemos a necessidade, mas não esperamos do líder a palavra final, não esperamos o aval, a determinação. E eles tinham uma boa ideia, mas se não tivesse o aval do líder, eles iam continuar no estreito. Eu acho que eu tenho que parafrasear melhor. Se você acha que é melhor do jeito que você está pensando, sem falar com o líder, é melhor você esquecer o que você está pensando e continuar no estreito. Mas se ele disser, vai, porque serás bem-sucedido. E foi o que aconteceu, ele diz, vai, mas eles falaram assim, não queremos só ir, queremos ir, mas queremos que a sua presença esteja junto. Diga assim, não basta só fazer, mas precisa ser presente. Fala assim, o líder tem que estar comigo. Olha, vocês não sabem qual é o poder que a liderança imprime quando você vem pregar e ele chega e bate seu ombro, vai, que Deus te use. Mesmo que eu tivesse quebrado aqui em cima, todo errado, Deus ia me usar muito, porque o líder deu a bola e falou, vai. E a expansão acontece. Agora, quando começa a ver, coloca por favor, Colossenses capítulo 3, verso de número 17. Aqui eu vejo que não precisa de muito para fazer a expansão. Diga assim, não precisa de muito para expandir. Não precisa de muito para expandir. Fala, mas vocês estão agora... Isso, vocês estão entendendo, não precisa de muito para expandir, porque a proposta era de expansão e a proposta é que cada um cortasse uma viga,
Cada um cortasse quanto, gente? Cada um cortasse quanto, gente? Sabe o que está querendo dizer com isso, para me entrar nessa introdução aqui? Cada um tem que fazer a sua... Alguém está ligado aí. Não precisa cortar 2 vigas, corta só uma, mas corte ela direitinho. Quando fizerte por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças ao Pai. Mesmo se Deus mandar você cortar uma viga, corte uma viga. Porque o profeta não abençoou que cortasse 5 vigas cada um, porque às vezes tem alguém que dentro da obra de Deus que quer fazer tudo, quer abraçar tudo, e faz tudo pela metade. Corte uma viga, mas corte ela direitinho. Corte uma árvore, mas corte ela na raiz. Corte uma árvore, mas arranque todas as folhas. Corte uma árvore, mas delinee a madeira. Corte uma só árvore, mas deixa ela impecável. E agora, verso de número 4, eles descem ao Jordão, daria uma outra mensagem, descer ao Jordão. O Jordão é lugar aonde desce. O Jordão, ele nascia no Monte Hermon e passava por toda a Palestina e ia até o Mar Morto. Quer dizer que nascia no santuário, Rio Jordão nasce no santuário e deságua no Mar Morto. Mar Morto significa mar sem vida. Então o Jordão era um rio. Preste bastante atenção no que eu vou falar e quero que você grave para você poder seguir o meu decorrer aqui dessa mensagem. O Rio Jordão era um rio que tinha águas de 1,5 metro a 5 metros. Diga 1,5 metro a 5 metros. Sim. Agora, verso 4. E foi com eles e chegaram eles ao Jordão e cortaram a madeira. Cada um começou a cortar a madeira. Agora começa a imaginar comigo, cada um cortando a madeira, meu apóstolo, e cada um, imagina o barulho, vocês nunca pensaram nisso, mas vou fazer vocês pensarem, 100 pessoas cortando madeira, aquele barulho de machado, tchau, tum, tum, tum. Vamos fazer aqui com as palmas, mais ou menos, para a gente fazer mais ou menos isso? Tá muito bonita essa palma, porque não era assim não, gente, é cada um batendo num tempo diferente. Ninguém está entendendo nada, né? Mas eu vou explicar para vocês. Imagina, tinham 100 pessoas cortando madeira, batendo machado, e no momento que menos se esperava, alguém no meio daquele barulho de machado, tchac, 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 alguém grita, ah, meu Senhor! Ah, ninguém entendeu porque ninguém é profeta. Era um profeta e era 100 pessoas. Ele escutou um que gritou, ah, meu Senhor, o machado caiu na água. E o barulho de machado continuava, ah, e o machado caiu na água. Entro eu agora no absurdo do ministério. O que cai na água, essa tradução é muito legal, que eu gostei ali, que falou que o ferro caiu na água. Mas a tradução, eu vi no original, diz que o machado caiu na água. A própria epígrafe dessa mesma Bíblia, dessa versão da Almeida Corrigida e Fiel, que é usada aqui, diz que foi o ferro que caiu na água, mas na verdade no original diz que o machado caiu na água. Porque eu fiz uma pesquisa muito minuciosa sobre o machado. E o machado, na verdade, é quase que impossível o ferro do machado sair do cabo do machado. Porque se nós pegarmos o machado e olhar, o apóstolo sabe muito bem disso, e algumas pessoas aqui, o machado ele não é colocado com cunha. O machado ele é colocado da parte mais fina do cabo e vai até a parte mais grossa. O machado, quanto mais se bate, mais apertado fica o ferro. Ah, tem gente que está entendendo. Quanto mais se bate, mais firme fica o machado. É impossível
impossível no meio de um monte de gente cortando distinguir quem caiu, mas o profeta estava ligado. Por isso que quando você fala, como que o apóstolo sabe que fulano de tal não veio hoje? Ele sabe, se ele passar o olho aqui, ele vai falar, faltou alguém. Tô certo? Porque o profeta conhece todos que estão batendo o machado. Tá? Embora tenha barulho, confusão, mentes pensantes, mentes vibrantes, mentes que não pensam, mentes que pensam, mentes que querem ir embora, mentes que já chegaram aqui com vontade de não vir, mentes que vieram aqui até o pescoço, cheio de problemas e não deixaram os problemas em casa, trouxeram os problemas para cá, não quero saber, mas o líder vê e sabe, aquele ali deixou o machado cair. Entro eu aqui agora a mensagem, vou virar meu papel aqui para o outro lado. O machado, ele é formado de duas partes. Diga assim, um machado é formado de duas partes. Diga assim, lâmina. Diga lâmina. E madeira. Eu ia falar cabo, né? Mas é melhor madeira. Diga lâmina. Diga cabo. Diga lâmina. Diga cabo. E pegando na terminologia do simbolismo do ferro, que é a lâmina, ele está muito envolvido com o chamado. A Bíblia mostra que ferro está muito voltado para o chamado. Força. O ferro dá uma ilustração de força. E assim também como o cabo, ela é de madeira e a madeira está muito voltado para o homem. Então, fazendo essas duas visões, eu vou falar bem devagar agora para vocês poderem entender. A lâmina significa força. A madeira significa o homem. Voltando, o ferro significa força. A madeira significa o homem. Então o ferro significa e a madeira significa. Então o ministério é feito, bispa, de um homem com uma força. E o machado aqui representa o ministério da igreja. E cada profeta que batia o machado é um departamento da igreja. Eu vou falar, cada profeta que batia era um departamento da igreja. E agora diz no evento ocorrido que o machado cai na água. Diz que todo o contexto, pastor Rodrigo, se foi. E não é assim que acontece. Eram 100 pessoas cortando. Eram 100 ministérios ativos. Eram 100 ministérios unânimes. Eram 100 ministérios trabalhando num só propósito, numa só missão. E quando chega no meio de uma situação, um ministério cai no meio da água. Cai no meio do Rio Jordão. Que para alguns diz que era um lugar aonde tinha lama. Outros diziam que era lugar profundo. E se um machado cai na água, certamente ele afunda. Trago aqui um parênteses. Se você não cuidar bem do teu ministério, ele pode cair no lugar onde você não pode trazê-lo de volta. Eu vou falar de novo. Se você não cuidar bem do teu ministério, ele pode cair no lugar aonde não vai ter mais volta. E quando eu começo a analisar isso, eu vejo que o machado caiu. Mas eu comecei a notar que tem gente dentro da igreja que tem uma motivação certa, porque ele teve a motivação certa, sim ou não? Ele queria cortar uma viga. Porém, ele tinha uma motivação certa, mas tinha uma postura errada. Vocês não entenderam, né? Não, eu vou aqui fazer uma encenação, para vocês entenderem melhor. Ali é o rio. Ali é o que, gente? Fala assim, aqui é madeira. O certo não seria ele dar as costas para o rio, cortar para lá?
Só que ele cortou para o lado do rio. Diga assim, cortar madeira cansa. Fala assim, ministério também. Só que se ele cansa e cai para a floresta, ele caiu ali. Peguei. Voltei e cortei de novo. Mas quando você tem a motivação certa, mas tem a postura errada, cai no meio do rio. Tem um monte de gente que está cortando a madeira, está ajudando, apóstolo. Jota, tá show, mas está com motivações erradas. A intenção é ótima, mas não tem cuidado nenhum. Porque está vendo o rio, está batendo, vai cansar, gente. Se escapuliu da mão, o que aconteceu? Escapuliu da mão, caiu aonde? Dentro do? Tem gente ainda dormindo, dentro do? E quando cai dentro do rio, o machado ele afunda, gente. O ministério afundou. Tu está até fazendo a coisa certa, mas está na posição errada. Se o rio está ali, se cair no rio vai ficar difícil de pegar. Mas se você mudar de posição, continua fazendo a coisa certa, mas observa a posição dos outros. Todo mundo cansou. Eu posso crer que diversos missionários auxílio, diversos machados saíram de mão porque a pessoa cansa. Era uma viga para cada um, mas tinha que cortar, isso cansa. Mas caía para o lado da floresta, ele lá saía onde. Porque ele não sabia? Ele perguntou onde caiu, o profeta não perguntou para ele onde caiu. Você sabe o que você leu, né? Mas o profeta perguntou onde caiu. Tipo assim, eu vou lá buscar para você. Dentro do rio. Não tem a parte quando acontece aquela. Aí foi. Olha lá, não tem mais jeito não. Vai esperar o negócio cair dentro do rio. É melhor mudar de posição. Vai esperar a desgraça acontecer. Muda de posição. Ai. Cortou a madeira. Certinho. Mas cansou. Ou de repente ele queria cortar mais rápido que os outros. Também pensei nisso também. E tem um negócio, a madeira se corta em cunha. Se corta em? Então ele viu que se ele cortou de um lado, ele falou, poxa, quem corta de machado, não sei se alguém tem aqui corta de machado. Corta de machado, ele corta de um lado assim e tal, faz a cunha, e depois ele bate ao contrário. Fica mais difícil, mas é o jeito certo. Ninguém entendeu. Meu Deus. Fica mais difícil, mas é o jeito certo. Mas ele deve ter, vou rápido, vou aqui, que mais. Não se apresse. Não se apresse. Não se apresse. Não faça as coisas de qualquer maneira. Nós estamos falando da construção da casa dos profetas. Simbolizava ali o próprio santuário da onde aprendia a palavra de Deus. Toma cuidado! Toma cuidado! Como eu falei que o machado ele era feito de duas partes, eu falei duas partes, era feito da lâmina e da lâmina e da madeira e obrigado, vocês estão entendendo. E onde está essa madeira? Caiu o machado. Junto, eu fiquei assim, minha cabeça ficou, gente. Minha cabeça ficou. Caiu o machado com cabo, que no original diz que caiu o machado, caiu tudo lá, blá, blá, blá. E, poxa, eu falei, cara, tô quase pegando do meu pai lá o machado emprestado, jogando lá dentro da água para ver como é que vai ser esse negócio, né? Como que vai aterrissar. Mas eu comecei a imaginar, pastor Edson, uma pessoa cortando, se escapulir o machado da mão, ele vai com uma força fenomenal, né? E ele vai fazendo essa situação. E o ferro, como tem lâmina, quando cai na água, rapidamente a lâmina, ela é assim, né? De ferro, ela deve ter perdido, não sabia aonde caiu. O seu ministério também é assim. Fez de qualquer maneira, caiu no rio, perdeu.
Ah, você deve estar pensando, não, mas eu sei o final da história. Você sabe, mas se você não soubesse o final da história? E se lá não tivesse o profeta? E o que me chamou a atenção, eu estou em cima do tempo, está tudo certo, dá para ir. O mais interessante que eu achei, que ele pegou, eu falei que a madeira representa o... A madeira representa o... A madeira representa o... 2 Coríntios capítulo 5, por favor, verso de número 16 até o 20, que nós vamos entrar nisso aqui. Ele pegou o Eliseu, o profeta, ele falou, aonde caiu? Ele pergunta, aonde foi o erro? Ele pergunta, caiu na floresta? Ele, não, caiu lá dentro do rio. Ele falou, o rio Jordão. E agora? E agora? Ah, meu Senhor, para o negócio ficar mais tenso. O machado era... O seu ministério é seu? Vou perguntar de novo. O seu ministério... Quando a gente fala o seu é seu. O ministério que você tem é seu? O ministério que você tem é... Ó, e antes de eu ler esse versículo aqui, eu vou falar uma situação do machado. O machado era uma das ferramentas mais caras dessa época. Para emprestar um machado para alguém, apóstolo Jeremias, era quase que você pegar aquele carrão que você está sonhando, né? Agora está na moda, eu não vou nem profetizar isso não, que está na moda, todo mundo tem, Compass. Não, vou profetizar aquele outro. Sem nome, né? Não, é mais barato. Eu vou profetizar para você uma caminhonete daquela Hilux, né? Super luxo, né? Com aquelas coisas cromadas. É a mesma coisa você pegar aquela sua caminhonete Hilux, emprestar um machado, e chegar na mão de uma pessoa que não tem carteira de motorista e emprestar. Isso era emprestar um machado. Vocês já viram, ou eu estou falando errado, quem tem as suas ferramentas gosta de emprestar ferramenta para alguém? Ah, o Jonathan pega ali o teclado da igreja e fala assim, toma Agri Matias, leva lá para você treinar lá o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não faz. Ninguém pega o que é precioso e coloca na mão de quem não confia. Ele confiava no profeta. E Deus está dizendo que Ele confia por estar te emprestando o machado. Deus confia em você por estar emprestando para você um ministério. Mas você tem que cuidar dele. Está difícil dar glória hoje, né? Hoje não é sal. Vamos lá. Assim que daí por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecimento de Cristo, segundo a carne. Contudo, agora, já não conhecemos deste mundo. 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Segura. Prestaram bem atenção? As coisas velhas, eis que tudo se fez. Agora Eliseu falou assim, o machado caiu, o ministério está acabado. Não parece que está, gente? Fala sério. Não parece que está acabado? A Bíblia diz que ele vai lá, ele corta uma outra madeira, fala assim para o seu irmão, se você não quiser o seu ministério, mesmo que esteja perdido, Deus não vai deixar esse ministério ficar parado. A madeira velha caiu com o machado. Ele não podia voltar com a madeira velha. Eu vou simplificar. O machado que caiu era de madeira, com a madeira velha, com cabo velho. Mas para ele ser resgatado, o Eliseu cortou uma madeira nova. Ah, mas eu não quero. Não quer. O profeta, que significa Deus, faz um outro cabo e joga na água. Eu falei que isso é absurdo. Eu falei, isso é um absurdo. Absurdo o ministério. Ele corta um cabo novo. Ele falou, onde caiu? Eu também, quando eu estava lendo assim, parando e analisando, eu li e falei, onde caiu? Para ele pegar, né? Eliseu deveria ser um... Eu pensei, poxa, Eliseu, ele é um profeta, ele tinha aquele poder, né? Ele podia fazer lá um negócio lá e o negócio voltar na mão dele, né? Meio igual Thor, né? Fazia assim, e o machado vinha, né?
Eu pensei, mas não. Falei, não, Eliseu muito sério. Eliseu, as crianças foram falar da calvície dele. Poxa, deu ruim? Eu falei, não, ele não é desse jeito não. Isso não é com Eliseu não. Mas Eliseu chegou e falou, eu falei, agora sim, ele deve mergulhar lá e, né, no Rio Jordão, as águas meio turvas, porque existe uma mistura ali onde eles estavam, um pouco da salinidade do Mar Morto, a água estava meio turva, não dava para ele segurar. E o que ele vai fazer agora? Né? Eu imaginei sem tentar ler a outra situação. Ele vai e corta uma madeira e joga. Eu vou simplificar para você entender e dar um glória. O que caiu, opa, lá que é o rio. O que caiu no rio, caiu com a madeira velha. O ministério é constituído de madeira e a lâmina. Diz a Bíblia que caiu um machado, uma madeira velha e uma lâmina velha. E agora Eliseu corta um cabo novo e lança. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você não quiser, Deus providencia outro e vai e faz o ministério flutuar. A evidência que flutuou não foi a madeira. O certo era jogar a madeira e flutuar a madeira. Mas não. Nunca vai ser você que vai estar em evidência. Se você está pensando que você vai ser em evidência, tu vai cair dentro do rio e o profeta não vai tirar você, tu vai continuar lá, porque o engraçado é que quando o ferro sobe com a madeira, sobe com a madeira nova. E eu perguntei, para onde foi a madeira velha? Mas depois eu descobri que a madeira, quando é velha, bicho, e se madeira de machado, geralmente de uma madeira bem nobre, e depois de um certo tempo ela fica pesada. Tem gente que está no ministério já está pesado, quem está pesado afunda. Mas o Deus é tão bom que eu pensei, que loucura. Ele jogou um cabo, aí eu falei, claro, o cabo verde flutuou. Mas o ferro era para deixar o cabo ali embaixo. Mas Deus falou para mim assim, é porque o que eu quero não é que evidencie o homem. Eu quero que seja evidenciado a força de Deus no homem. A força de Deus no homem. O chamado pertence a Deus. O ministério, lembra que eu falei para vocês que cada profeta significava um ministério? Um ministério da igreja. Inclusive de 99 pessoas, mais ou menos, uma deixou cair no rio. E foi essa uma que caiu no rio que perdeu a oportunidade de continuar cabo e machado. Se for preciso, Deus vai mudar a história, vai botar outro no lugar. Ah, mas poxa, nunca mais ouvi falar isso. Deus arranca e bota outro no lugar. É só você não quiser fazer. O chamado pertence a Deus, o homem que muda, mas o chamado permanece o mesmo. Deus está me mostrando, está exemplificando para mim, para você, que o machado, a lâmina continua o mesmo, o que mudou foi o cabo. Vou falar de novo, a lâmina continua o mesmo, quem mudou foi o cabo, o que mudou foi o homem, mas o chamado continua o mesmo, o chamado é o mesmo, o machado é o ministério, ele vai continuar existindo. Saiu do chamado. Vamos lá, capítulo, é aqui mesmo, verso 18. Em tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu vejo o ministério da reconciliação quando esse machado... Aí eu falei, Deus, então o cabo foi embora e agora? Deus falou assim, eu estou trazendo de novo à tona esse ministério. Eu estou trazendo à tona de novo o seu ministério. Eu estou trazendo a evidência do ministério da minha casa. Olha, o mais interessante, vamos lá.
19, eu vou chegar lá, já estou acabando, estou dentro do tempo, meu Deus, isso é muito bom. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilies com Deus. Exemplificando e resumindo essa palavra tão difícil de Paulo. Paulo está dizendo, olha, você estava perdido e Cristo te achou. Você estava todo errado, mas Cristo te endireitou. A sua madeira estava inutilizável, precisou cair no rio, mas Deus mudou. O ministério continua o mesmo. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. E quando eu vejo agora, diga comigo, cada profeta significa um departamento da igreja. Aqui eu fecho a minha mensagem. Verso de número 6, 2 Reis, capítulo 6, verso de número 6. Olha aqui o que vai acontecer lá nesse versículo. E disse o homem de Deus, onde caiu? E lhe mostrando o lugar, presta bastante atenção, olhos em mim aqui, por favor. A pergunta do profeta é aonde caiu. E Deus sempre fala nas suas palavras, mostra onde caíste, Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 3. Acho que é Apocalipse capítulo 3, que mostra onde caíste. Eu tinha anotado, nem sei, anotei tanta coisa. Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou uma madeira e lançou e fez ali flutuar o ferro. Essa tradução já falei para vocês, eu gosto mais da minha, que falou que fez flutuar o machado. O lugar é ali. Vamos usar aqui uma outra analogia. Aqui é o lugar aonde o ministério caiu. Aqui é o lugar aonde a esperança já estava acabada. Mostraram ao profeta aonde caiu. O profeta, o próprio apóstolo, é o líder, é o profeta. E o profeta diz, caiu ali? Eu não vejo que o profeta caiu na água, né, ou foi lá, entrou, colocou a madeira lá, né, saiu, né, colocando madeira, até porque o cabo machado não se coloca assim, machado, a lâmina tem que entrar pela parte mais fina e até a parte mais grossa. Ele não saiu catando dentro do rio, aonde caiu, caiu aqui, não, ficou pisoteando o rio para saber aonde que tinha o ferro, não. Ele falou aonde caiu. Quem sabe aonde errou, sabe onde está o fundamento do erro. Tá difícil de dar glória, né? Já passei dessa fase, dá glória aí, irmão. Já passei disso já, faz tempo. Caiu ali? Que caiu ali foi o machado velho. Era emprestado, eu sei que era emprestado, o seu ministério não é teu. Mas eu vou fazer ele voltar à tona. Pega uma madeira, uma vara nova, um homem novo, uma mulher nova. Não estou falando de idade, mas estou falando de pensamento. Romanos capítulo 12 fala sobre isso. Verso 1 e 2. Renovai a mente. E joga. E diz, no verso de número 7 agora, verso 7. Pegue-o, disse Eliseu. O profeta pegou a madeira, jogou, caiu lá no lugar, o machado flutuou, bispo, mas ele não foi pegar o machado. Sabe quem foi pegar o machado? Quem fez a besteira de jogar ele dentro do rio.
Sabe quem foi pegar o machado? Aquele que ao invés de cortar para a floresta, cortou para o rio. Deus está nos ensinando que o profeta direciona. O profeta diz, vamos descer, vamos cortar, vamos trabalhar, vamos fazer a obra de Deus, é certo, não precisa ser pesado, cada um faz uma coisa e a gente vai erguer uma grande casa, mas sempre tem alguém que quer fazer a sua própria vontade, e quem fez a própria vontade deixa o ferro cair na água, e na hora que o ferro cai na água, o profeta vai ter que entrar na água para pegar o machado de alguém que é inseguro, de alguém que é inconstante, de alguém que é uma pessoa que não respeita as ordens das coisas, uma pessoa que não tem visão, uma pessoa que não segue orientação, não consegue ver os exemplos que estão se passando. O profeta jogou o machado, caiu lá, já fez um milagre, joguei a madeira, o machado flutuar, gente. Isso é um absurdo. Machado flutuar é um absurdo. E aí ele fala, agora vai lá e pega. Se tinha 1,5 metro, ele foi com água aqui. Mas se foi 5 metros, ele teve que mergulhar. Ficar onde não dava mais pé, não sei como é que ele pegou. Eu acho que até ele veio, né, segurando o machado, porque o machado estava flutuando e ia manter ele no alto. Deve ter abraçado em uma prancha. Essa agora eu peguei, essa agora eu vou jogar essa bomba para vocês. O negócio estava tão difícil para ele que ele abraçou no machado e o machado virou a prancha para ele voltar até a beira do... E quando chega na beira, termina agora, apóstolo, em cima do horário, olha lá. Termina agora. Chegou na beira, a Bíblia não fala isso. Mas qual era a missão de cada um? Qual era a missão de cada um, gente? Vocês estão aqui. A missão de cada um era? A Bíblia não falou. Mas se caiu na lagoa, se caiu no rio, problema que deixou cair no rio. A viga dele não estava cortada. Ele foi lá, caiu na água, pegou a viga e voltou. Mas agora, quando voltar para cortar, corta do lado certo. Tem gente que está entendendo, corta do lado certo. Porque se cair de novo, já era. Porque Deus deu uma nova chance. Deus está dando uma nova chance para você hoje. Isaías, capítulo de número 43, versos 18, 19 e 20. E termino aqui. Isaías, capítulo 43, versos 18, 19 e 20. Se coloque de pé, por favor, vocês vão ler aqui no telão. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e colocarei rios no ermo. 29. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei água no deserto, rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Sabe o que Deus está falando? Se você voltar, eu vou fazer minar água aonde não existe. Eu vou fazer coisas que tinham sido desapercebidas voltar a existir. Deus é especialista em absurdo. Deus é especialista em fazer machado de ferro flutuar. Deus é especialista de fazer aquele que era velho se tornar novo. Deus é especialista de fazer ministério que tinha se perdido voltar à tona. Deus é especialista em reconstituir pessoas. Deus quer restaurar o teu ministério hoje. Quer dizer, Deus está restaurando o teu ministério hoje. Mas o profeta já disse, faz ali, ó, pega. Não sei como é que você vai pegar, você vai cair a nado, vai cair a braço, não sei se você vai mergulhar, vai ficar quase afogando, mas Deus está falando, vai lá e pega o teu machado de volta, vai lá e pega o teu ministério de volta, vai lá e se levanta de novo nesse departamento, vai lá e coloca o ai. Oh,
Hoje é a oportunidade de voltar para Ele. Hoje é a oportunidade. Não fosse você sair do teu lugar, vinha correndo aqui na frente e falar assim: eu quero meu machado de volta. Eu estou desviado, o tempão estava. Hoje Deus falou: o seu machado eu já apresentei. Vem aqui pro meio do rio pegar ele. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para reconciliar com Jesus nessa noite? Sai daí, ó. O machado está aqui na frente. Sai que é momento, gente, é momento. Olha, eu vou terminar aqui. O machado vai afundar de novo. Depois diz que eu não avisei, hein? É tempo. Sai do teu lugar, vem até aqui na frente, volta para Jesus. Aceita Jesus como único eterno salvador da sua vida. Faz isso. É tempo de refazer o ministério, é tempo. A igreja está orando por você. A igreja está orando por você. É Deus que está falando com você. É tempo de fazer algo novo. É tempo de lançar. É tempo de se lançar, é melhor falando, se lançar. A intenção é boa, mas a motivação era errada. Volta para Jesus, volta. Vem para Jesus, vem para Jesus hoje. Teu machado está aqui na frente. Machado que caiu. Vem. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei.